Boa noite, gente. Eu costumo dizer que é muito difícil pregar depois de falar da minha esposa. Quando ela fala, fica mais complicado, porque a exigência sobe, né? Porque eu falo que ela é muito melhor do que eu. Nós somos uma família missionária. Tenho ainda os meus 2 filhos, já estão por aí, né? A Aimee, com 3 anos e 8 e 9, nasceu na Índia. Alguém já conheceu um indiano aqui? Quem não conhece, quando você vê a Aimee, você vai falar, puxa, conheci um indiano. E o Gabriel, que nasceu no Brasil. Nós servimos por 3 anos e meio na Índia como missionários. E agora estamos sendo enviados a Moçambique, a Pemba, né? E Deus, Ele quer as nações, Ele ama as nações, e a nossa oração tem sido: Senhor, nos dá as nações da terra. Nós somos uma família comum, mas nós carregamos dentro de nós o reino de Deus. O reino de Deus é feito de pessoas, e eu vou além, o reino de Deus ele é feito de amigos, e por isso que nós estamos aqui hoje. Né? O chamado, ele é individual, mas o cumprimento do chamado é coletivo. Então assim, nossa família está tocando as nações da terra, porque pessoas como vocês têm estado ao nosso lado. Então assim, muito obrigado aos pastores que nos receberam, muito obrigado meu amigo Arnaldo, família, porque vocês têm escolhido abençoar as nações. Essa igreja tem escolhido abençoar as nações da terra. Eu estou muito lisonjeado e estou honrado de estar com vocês nessa noite, porque falar sobre o reino de Deus é muito especial. Mas mais do que falar sobre o reino de Deus, melhor ainda é viver o reino de Deus. Né? Nós somos uma família missionária, e nós já estamos nas nações desde 2012. E temos experimentado e visto coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque nós escolhemos nos movermos de uma vida comum e natural para um lugar sobrenatural. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Nós temos que viver um estilo de vida sobrenatural. Quando nós falamos do reino de Deus, nós imaginamos, mas o reino de Deus habita em nós, e Ele caminha na terra através das nossas vidas. Nós somos a manifestação de Jesus caminhando nesse bairro, nessa cidade, nesse país e nas nações da terra. Mateus 14, 22 diz o seguinte, vamos lá abrir a nossa Bíblia. Você que não tem Bíblia, abre o seu aplicativo. Quem não tem Bíblia nem aplicativo, pega uma carona com o do lado. Hoje falar sobre aplicativo aqui no Brasil é bom, né? Uma vez eu fui pregar num lugar, e depois da ministração o pastor falou, mas Léo, você não carrega a Bíblia? Eu falei, carrego, minha Bíblia está aqui dentro. Nós moramos na Índia, né, um país que persegue e mata cristãos. É um dos países mais perseguidos do mundo, onde se falar e pregar Jesus pode nos levar à cadeia ou a martirizarmos a nossa vida, entregarmos a nossa vida literalmente para Cristo. E um dia eu fui pego com uma Bíblia, andando com uma Bíblia, e foi uma situação bem complicada, né? Então eu falei, pastor, depois daquele dia eu comecei a andar com a minha Bíblia aqui dentro, porque eu estava muito novo para morrer. Mateus 14, 22 diz o seguinte, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado,
enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, e andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós levamos a nossa mente cativa a Ti. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco. Nós queremos viver uma vida sobrenatural. Por isso fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Nós somos chamados para vivermos um estilo de vida sobrenatural. O reino de Deus, ele é sobrenatural. Sim ou não? Nós olhamos a Bíblia desde o início do Velho Testamento até o Novo Testamento e nós vemos Deus se manifestando sobrenaturalmente. Mar se abrindo, pessoas ressuscitando, água saindo da rocha, né? Farinha que não acaba. O tempo todo a Bíblia nos remete a situações sobrenaturais. E o texto aqui, ele é muito interessante porque quando nós falamos no reino de Deus, eu disse no começo, nós às vezes achamos que ele está aqui só a gente não consegue enxergar, a gente fica imaginando como seria. Mas quando eu olho para vocês, eu vejo o reino de Deus se manifestando aonde cada um de nós estamos. Nós somos a manifestação de Jesus caminhando sobre a terra. Então o reino de Deus, ele está caminhando sobre Atibaia. Sabe por quê? Porque você está aqui cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Só que quando nós falamos sobre um estilo de vida sobrenatural, Deus ele nos leva para um lugar aonde nós temos que sair de uma vida comum para vivermos coisas incomuns, extraordinárias e únicas. Eu ainda não conheci, eu me converti lá em 98, nos Estados Unidos, quando morei lá, e até hoje, eu não conheci ninguém que quando teve um encontro com Cristo e viveu o reino como um cidadão do reino, continuar da mesma forma do que antes. Nós falamos do reino de Deus, nós cantamos sobre o reino de Deus, nós dizemos sim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas quando nós temos a oportunidade de sermos cidadãos do reino, que manifestam o reino de Deus onde nós estamos, nós continuamos vivendo uma vida natural e comum. Olha só, já não dá mais tempo para nós vivermos uma vida regular e natural. Não dá. O privilégio que nós temos, que você tem de estar aqui nessa igreja hoje, custa muito. Sabe por quê? Porque tem alguém orando, jejuando por você, pagando um alto preço para que você esteja recebendo tudo isso que você tem recebido todos esses tempos aqui. Nós temos experimentado situações que não são tão confortáveis como essa. É um privilégio para cada um de nós encontrar um lugar, uma cidade de refúgio, como essa igreja, como as igrejas do Brasil. E a minha pergunta é:
Nós temos desejado vivermos as coisas extraordinárias de Deus, ou nós queremos continuar vivendo uma vida natural e comum? Não precisa me responder, porque eu me faço essa pergunta todos os dias. Sabe por quê? Porque para que nós vivemos um estilo de vida sobrenatural, nós temos que dar alguns passos para isso. Não adianta, quer coisas comuns, quer coisas diferentes. Nós estamos na entrada do ano, não é? Todo mundo fala, o ano que vem vai ser diferente. O ano que vem eu vou mergulhar mais em Deus. O ano que vem eu vou expandir minha empresa. O ano que vem eu vou fazer isso, aquilo outro. Mas você quer resultados diferentes? Haja diferente. Se mova de uma forma como você nunca se moveu antes. E quando nós falamos do reino de Deus, e falamos sobre um reino sobrenatural, e falamos sobre essa passagem que todo mundo conhece, aqui tem algumas chaves para nós andarmos numa vida sobrenatural. Só que Pedro, ele escolheu sair do barco, sim ou não? Vamos lá, gente, sim ou não? Sim. Só que nós temos situações que nos prendem dentro do barco e nos fazem viver uma vida comum e natural. O barco, nesse contexto e nesse texto, representa essa vida natural. Não é fácil sair desse lugar. E a primeira coisa que nos prende nesse lugar natural, sabe o que é? O medo. Nós temos o mesmo Espírito Santo, e você pode ver, desde o começo da celebração, Deus veio falando a respeito dessa situação do medo, né? Sim ou não? Pode perceber nas ministrações que foram feitas na adoração, na palavra que foi falada a respeito da oferta. O medo é uma prisão, o medo nos aprisiona. Os discípulos que caminhavam com Jesus, dormiam com Jesus, se alimentavam com Jesus, quando viram sobre as águas, o que eles fizeram? Gritaram assustados. Gente, Aimee e o Gabriel, meus filhos, quando eu viajo, eu estou no Brasil, nós estamos no Brasil faz 2 anos, né, nessa transição de Índia para Moçambique. Todo final de semana eu estou fora. Quando eu estou chegando em casa, estaciono e toco o alarme. Se eles estão acordados, eles falam, papai chegou, e saem gritando na porta. Sabe por quê? Porque eles reconhecem que eu cheguei. Eles nem me viram, mas eles conhecem o alarme do carro. Olha só o nível de intimidade que eu tenho com os meus filhos. Será que nós temos ouvido a voz de Deus? Ou nós temos um canal ainda fechado para Ele falar conosco? A primeira situação que nos prende dentro do barco é o medo. E o medo é uma prisão. O meu primeiro campo missionário, sabe qual que foi? Foi dentro de um CDP prestando assistência judiciária. Um lugar terrível. Só que foi lá onde Jesus me encontrou. A gente não faz ideia, quem nunca viu, quem nunca esteve dentro desse lugar, não faz ideia do que são aquelas barras que aprisionam alguém. E nós temos vivido uma vida com Cristo, cheia de medo. Cheia de medo. O medo nos aprisiona, nos mantém num lugar onde a gente não consegue nos mover. E nós só temos medo daquilo que nós não podemos controlar. Nós só temos medo daquilo que a gente não controla. O grande problema é que a gente gosta de controlar tudo. Sim ou não? A gente tem um desejo de ter o controle das coisas. E é nesse lugar que a gente se perde. O medo gera insegurança e nos torna covardes. Vocês estão olhando para uma pessoa que durante muito tempo foi movida pelo medo. O medo é o nosso pior conselheiro. Não seja aconselhado por ele. Porque é nesse lugar
aonde nós vamos cometer as maiores tragédias das nossas vidas. E Deus não nos chamou para vivermos uma vida cheia de medo. Pode ver, as piores decisões que nós tomamos é baseado no quê? No medo. Porque nós não temos controle. Deus, Ele não tira o medo. Ele nos faz vencer o medo. Meu pai dizia, um gaúcho, um bom gaúcho, dizia assim: tá com medo, filho? Tô. Fala assim, olha, bota meio quilo de coragem nesse corpo e vai com medo mesmo. E nós temos enfrentado nas nações muitas situações que são, aos nossos olhos, nos levam a temer e ficar com medo, mas são as situações onde nós mais experimentamos o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque a gente sabe que sem Ele a gente não consegue dar um passo além. Grava isso, não seja aconselhado pelo medo. Ele é o pior conselheiro que você poderia ter. Nosso inimigo vai dizer para você: olha só, você não é capaz, você não consegue, esquece isso. Orar por pessoas serem curadas? Jamais. 2 Timóteo 2,7 diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O pastor quase pregou aqui antes. Tudo que vinha sido falado já estava aqui na mensagem. Sabe por quê? Porque nós estamos, aquele que habita em nós, aquele que habita em mim, habita em você, habita no irmão, é o mesmo Espírito que fez Lázaro ressurgir, que fez o cego enxergar, que fez o mudo falar. Então creia que nessa noite Deus tem algo especial para cada um de nós, e nós vamos ser o reino se movendo aonde nós estamos. Lamentações 3,57 diz o seguinte: tu te aproximaste quando te clamei e disseste, não tenha medo. Por que tantas passagens falando sobre o medo? Porque o medo, quando nos aprisiona, a gente não consegue se mover para lugar nenhum. É como ataduras. São como ataduras. E a segunda coisa é a incredulidade. A primeira é o medo é uma prisão. A segunda coisa que nos impede de vivermos uma vida sobrenatural e de enxergarmos e de experimentarmos o reino se movendo é a incredulidade. Se o medo é a prisão, a incredulidade é a chave. Pensa no combo que não tem como dar certo, é esse: medo e incredulidade. Você já se fez aquela pergunta: será que vai acontecer? Mas será que vai dar certo? Será? 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 Incredulidade vai sempre focar nas impossibilidades. Olha só, vocês estão olhando para duas pessoas, né? Minha esposa esteve aqui, que se nós olharmos para situações que se apresentam à nossa frente, para que tudo aquilo que Deus nos chamou a fazer, nós focarmos nas impossibilidades, nós não estaríamos aqui hoje. Pedro, ele precisou pisar fora do barco. Ele precisou dar um passo para fora. Só que, imagina, alguém já andou aqui sobre as águas? Vamos lá, gente. Ninguém? Como não? E se Deus falar para você, faz? Você faz ou não faz? Léo, eu estou enviando vocês para Moçambique, para uma cidade que tem um hospital. Esse hospital, se você entrar com uma gripe, é perigoso você sair de lá com uma coisa pior. Só tem um dentista e o único dentista arranca dente só. O
que você vai fazer com a sua família? Eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou a fazer, custe o que custar. Custe o que custar. Mas quanto custa isso? Se eu falar para você, você vai cair duro aí. Mas posso te falar uma coisa? Nada disso importa, sabe por quê? Porque aquele que falou que vai fazer algo na sua vida, que vai começar, ele já terminou. Quando ele fala que ele começa, ele já fez. E basta uma palavra dele para que isso se torne real aqui. Quando nós falamos, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como no céu já existe. Agora Deus vai trazer a realidade dos céus para tocar a terra. Você está me entendendo? A primeira coisa que nos impede de sair do barco é o medo, a segunda é a incredulidade. E a terceira é o comodismo. Uau! Tá bom na Índia, já falo a língua, minha filha nasceu aqui, você já tem acesso ao povo, o trabalho está dando certo. Bom, agora eu vou abrir um parênteses aqui. O que eu faço? Eu sou um técnico profissional de futebol, minha esposa é uma professora, e nós entramos em países perseguidos, em nações fechadas, através da nossa profissão. Por isso eu aconselho você, jovem, que fala, eu quero ir para missões, eu vou largar tudo. Não largue tudo não. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, se prepara, porque nós precisamos de pessoas preparadas no campo. Entendeu o recado? Nós falamos em muitas conferências e escolas de missões. Aí um dia me chegou um menino e disse assim, Léo, eu estou no 4º ano de medicina, ouvindo a sua fala, queimou meu coração e eu tomei uma decisão. Eu vou largar a faculdade e eu quero ir para Moçambique com você. Falei, chama sua mãe lá. Aí ele falou, agora eu vou estourar, né? Mandou chamar a mãe, já deve... Ele pensou, acho que na mente dele, ele falou, puxa, já vai me convidar, já vai... Aí quando a mãe dele chegou, eu disse assim, a senhora que é a mãe dele? Eu que sou a mãe dele. Falei assim, então por favor, você me promete uma coisa? Lógico, não deixa esse menino parar a faculdade de jeito nenhum. Aquela afeição dele de desânimo, acho que ele pensou assim, poxa, eu estava esperando outra coisa. Então assim, você que é jovem e está aspirando uma vida missional, vai se preparar. A terceira coisa é o comodismo, né? Como eu estava dizendo, a acomodação. Nós estávamos vivendo uma vida na Índia, onde nós experimentamos esse lugar do quê? Da zona de conforto. Olha, experimentar zona de conforto na Índia, você imagina como nós estávamos aculturados. 33 milhões de deuses adorados num lugar só. Milhões. Mas eles entenderam uma coisa que a gente ainda não entendeu na questão da adoração. Ai. Mas isso é conversa para outra vez. Um povo extremamente idólatra, adorador. 24 horas por dia nós éramos afrontados no mundo espiritual, no nosso físico, mas nós rompemos com isso. Quando nós rompemos para esse lugar, nós começamos a experimentar a plenitude. Quando nós estávamos experimentando o melhor tempo na nação, nossa filha nascendo lá, o pessoal fala, vocês são malucos, vem para o Brasil, aí o pessoal, os médicos operam de pés descalços, vocês estão doidos, vai morrer todo mundo. E nós ficamos e experimentamos esse tempo. E quando chega esse tempo, Deus fala, olha, chegou a hora de mover, chegou a hora de transicionar para outro campo. Eu podia ter falado e ficado lá, falar, Jesus, aqui está bom. O bom é inimigo da vontade de Deus. Deus não nos chama para viver coisas boas, Deus nos chama para viver o melhor.
E nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas, porque não escolhemos viver uma vida acomodada e mediana. Só que o que acontece? Nós falamos até agora do que nos prende no barco, mas há outros segredos que nos fazem sair desse lugar e enxergarmos e experimentarmos o reino de Deus tocando as nações. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para que nós experimentamos esse lugar é escolher bem. Como assim escolher bem? Eu gosto de falar sobre... As pessoas perguntam, nossa, Léo, você se expõe? Sim. Eu falo sobre os erros que eu cometi no meu passado, sabe por quê? Porque previne você de errar no mesmo lugar. Eu sempre escolhi muito mal. Minha vida toda. Eu escolhia mal. Por quê? Porque era aconselhado pelo medo. Só que quem habita dentro de mim e de você? Vamos lá, gente. O Espírito Santo de Deus. E Ele nos ensina a decidir bem. Então assim, nós vamos começar a provar e ver o reino se movendo através de nós, quando nós aprendermos a escolher movidos por aquilo que os céus dizem, por aquilo que Deus diz, e não por aquilo que a situação diz. A situação vai dizer, Léo, Rubi, procura um outro lugar mais, né? Todo mundo pergunta, por que Moçambique? Eu achava que depois da Índia nós íamos para o Vietnã, para o Laos, para uma outra nação pior do que Moçambique, pior do que Índia. E Deus nos chama para Moçambique. Se Ele chamou, está chamado. Se Ele disse, está dito, não tem plano B, não tem volta para trás. Só que nós escolhemos viver o que Deus nos chamou a ser. No barco tinham quantos discípulos? Quantos escolheram viver aquela experiência com Deus? E teve gente que escreveu sobre isso. Teve discípulo no barco que viu e teve que escrever. Ele poderia ter decidido fazer o mesmo. Então se Pedro vai, eu também vou. Então você está fazendo Pedro andar sobre as águas, eu também quero andar sobre as águas. Chegou o tempo em que nós não vamos mais falar sobre as experiências dos outros. Vocês têm heróis na fé? Vocês admiram pessoas, quando vocês olham o pastor, você fala, uau, eu quero ser que nem ele. Eu tenho também. Só que eu posso dizer uma coisa, hoje eu tenho o privilégio de caminhar com essas pessoas, com esses heróis, de ter tempo, de caminhar junto, tempo de comer juntos. Só que quando eu estou com essas pessoas, sabe o que Deus fala comigo? Léo, seja você. Eu tenho algo especial e único para cada um de vocês. E eu não quero ser ninguém, nada menos do que o que Deus me chamou para ser. Eu quero ser o Léo. E quando nós decidimos bem, nós não queremos ser ninguém e nem viver aquilo que os outros estão vivendo. Nós enxergamos Deus fazendo as coisas, nós vemos Deus curando pessoas, e nós só ficamos aqui assim. Uau, olha fulano, meu Deus, olha que bênção o que Deus está fazendo através do outro, mas e o que Deus está fazendo através de você? A minha pergunta essa noite é, o que Deus quer fazer através de cada um de nós? Vocês estão me entendendo? Vocês creem que Deus cura? Vocês creem que Deus, Ele pode
trazer situações que parecem impossíveis e tornar possível. Qual é o seu papel nisso? Qual é o seu papel nisso? Aonde que você entra nesse reino de Deus que se move, que traz cura, poder, manifestação do Espírito Santo? Olha só, tudo isso que Deus tem feito através das pessoas, não é exclusividade minha, dos pastores, dos missionários, do Bill Johnson, na Hyde Baker, não! Eu e você, desconhecidos, eu creio que esse é um tempo dos desconhecidos, sabe? Daqueles que estão escondidos lá por detrás das malhadas, que estão lá pastoreando, que estão lá cuidando das ovelhas, sem aparecer aqueles que estão nos bastidores. Esse é o tempo que Deus está levantando pessoas comuns para viver coisas extraordinárias. Eu e você, olha só, se você falasse para mim, quando eu casei com a Ruby, apesar que Deus falou conosco no nosso casamento, justamente isso. Se eu, há 10 anos atrás, você falasse: Léo, Deus está me falando que você vai às nações, que você vai caminhar com tal pessoa, que você vai experimentar isso, que você vai viver tudo que nós temos vivido, eu ia dizer para você: você está louco? Isso é impossível? Eu nunca nem pensei nisso. Só que Deus quer trazer pessoas que estão escondidas dos holofotes, mas elas estão desesperadas pelas vidas. Esse é o tempo aonde aqueles que não estão nas plataformas vão se levantar poderosamente para fazer coisas extraordinárias na terra. Eu e você. Um tempo aonde Deus vai usar cada um de nós para nos manifestarmos com poder e glória para manifestar Jesus nas nações. Começando aqui em Atibaia. Eu creio que é um tempo novo. Eu creio que é um tempo onde Deus vai levantar essa igreja com algo extraordinário, sobrenatural, para tocar essa região toda, com curas, com maravilhas, com manifestações sobrenaturais. Eu creio mesmo, pastores, que é um tempo onde Deus ele vai fazer como uma catapulta, levantar de um lugar, parece que deu um passo para trás e como um foguete, começando em cada um de vocês. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Mateus estava no barco, não estava? Ele contou a história que ele viu. Ele poderia ter vivenciado, só que ele só ficou olhando. Nós estivemos na Bethel Church em 2012 e foi lá onde começou essa loucura que tornou a nossa vida. Olha só, Deus ele não é um Deus de pessoas normais. Nós não somos normais. Você não tem como caminhar com Cristo e continuar sendo uma pessoa normal. Quando você ora para alguém ser curado, começa por aí. Isso é antinatural. É fora do comum. E experimentando esses dias lá na Califórnia, eu falei: Jesus, eu quero viver isso na Índia. Eu quero viver tudo que eu vivi aqui, eu quero experimentar lá. Queridos, o Espírito Santo é capaz de todas as coisas. E foi na Índia onde nós experimentamos curas, assim, situações onde de pessoas, de paralíticos andando, de mudos falando, assim, por quê? Não por mim, ou pela Ruby, ou pelas pessoas que estavam no staff trabalhando, mas sabe por quê? Porque Deus queria se revelar àquela nação, uma nação idólatra, teve que enxergar que Jesus era capaz de ser curado. Nós estávamos numa reunião para umas 2, 3 mil pessoas,
numa conferência, e nós estávamos com um time aqui do Brasil, e levaram um menino lá de uns 10 anos de idade. Ele não falava, ele não andava, o pai dele tinha que colocar ele de pé. Ele falou, já tentei em todos os lugares. Já levamos nos bruxos, levamos nos sadus, levamos em todos os lugares, e nada. Aí a responsabilidade aumentou, né? Mas a responsabilidade não é nossa. Nós somos só os instrumentos. E Deus ainda escolhe usar pessoas como eu e você. Deus quer usar eu e você. Pensa, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele, olha, como Deus, Ele é bom. E aí, oraram pelo menino. O menino fala primeiro. E aquelas 2.000 pessoas olhando, e ele sai correndo no altar. Uma onda de cura vem sobre aquele lugar, e assim, gente que não andava, tinha uma senhora que ela só andava com as 2 mãos no chão. Ela deu um salto e começou a andar. Por quê? Porque precisava de uma faísca do Espírito Santo, uma centelha do fogo de Deus para pegar fogo no matagal todo, né? E ali foram centenas de curas instantâneas naquele mesmo lugar. Só que sabe o que aconteceu? Depois juntou um monte de gente que ficou sabendo que aquele menino tinha sido curado, e correram para o lugar de 2.000, foi para 5.000, tivemos que ir embora por causa da perseguição. Calma, né? Também. Eu falei, Léo, por que vocês não ficaram lá? Eu falei, olha, se a gente ficasse lá, a gente ia ficar literalmente lá. Então, era melhor a gente voltar. Decidirmos bem, o primeiro passo para nós vivermos uma vida sobrenatural é decidirmos bem. O segundo passo é sermos ousados. Não tem como nós escolhermos uma vida sobrenatural e nós sermos tímidos. Tímidos. Todas as pessoas que viveram e têm vivido sobrenaturalmente, elas têm uma característica, uma marca. Eles são ousados e corajosos. Ousados e corajosos. Pode ver. Gente, tem pessoas que eu admiro e eu olho e fico falando, da onde que vem tanta ousadia? Eu ainda preciso receber mais. Então compartilha comigo, ora por mim. A ousadia é uma marca do sobrenatural. Olha só, você vai concordar comigo. Nós temos experimentado um ambiente sobrenatural nesse lugar. Nós, porque nós somos o corpo, né? Então, se você experimenta, eu experimento aqui também. E onde está a nossa coragem de orar por aquele que está passando a mesma coisa que nós? Acabamos de ser curados, ali do outro lado da rua. Vocês estão me entendendo? Nós somos curados, nós recebemos e vivemos o reino de Deus, mas nós precisamos liberar na vida dos outros aquilo que nós recebemos. Você vai ser usado aonde você foi ferido. Então, aonde você foi ferido e curado, Deus vai te usar para curar outros. Nesse mesmo tempo na Bethel, eu estava na sala de cura e um amigo brasileiro falou, olha, vamos para lá, vocês aprendem como que é essa questão do sobrenatural, da cura. E o que aconteceu? Eu estava fazendo um tratamento no meu joelho, né, por trabalhar com futebol durante tantos anos. E eu falei, puxa, vou ter que parar o tratamento no meio para ir embora. Fiquei, e meu joelho estava assim, todo arrebentado. Vem uma pessoa com uma palavra de conhecimento e ora por mim sem saber de nada. Meus joelhos são curados ali na mesma hora. E
eu falo e testemunho isso durante esse tempo dessa sala de cura. E uma pessoa depois me encontra num lugar e fala assim: você por um acaso foi aquele rapaz que foi curado dos joelhos? Eu tenho o mesmo problema, ora por mim. Falei: e agora? Eu nunca orei por ninguém. O que eu vou falar para esse cara, meu Deus? Mas eu lembrei da oração que fizeram por mim. Falei: olha, no céu não tem joelhos com problemas, em nome de Jesus seja curado, amém. Aí eu lembrei que depois disso me fizeram uma pergunta: o que você não podia fazer que você pode fazer agora? E ele fez, e ele foi curado. Falei: uau! Por quê? Porque as expectativas dele não estavam em mim, e Deus usou aonde eu tinha sido ferido para curar, para ser manifestação de cura na vida daquele menino. Então, aonde Deus te curou, é onde Deus vai te levar pessoas para você levar libertação e cura também. Pode ver que a gente diz que se aproximam, né? Eu tenho um amigo que ele orava por muita gente para ter filhos. Orava por um, tinha filho. Só que ele orava por ele e não tinham filhos ainda. Aí depois veio unção triplicada, teve logo 3. Decidirmos bem. A segunda coisa que nos move para fora do barco é a ousadia. E a terceira coisa é a fé. A fé que nos leva a viver uma vida sobrenatural, que enxerga aquilo que é impossível, mas torna possível. Olha só, a impossibilidade é o campo mais fértil para os milagres acontecerem. Quer viver os milagres de Deus? Esteja numa situação que parece impossível, senão você vai querer levar com uma força do seu braço. Nós não temos condição nenhuma de cumprir aquilo que Deus chamou, mas Ele chamou, Ele responsabiliza. Ele se responsabiliza por recurso, Ele se responsabiliza por pessoas, por conexões, por tudo. Se Deus te chamou a fazer algo, se mova para esse lugar, decidindo bem, ousadamente, crendo que sim, Ele é capaz de fazer. Porque como eu disse para você, quando Ele disse que vai fazer, Ele já terminou. E a palavra, ela está sendo liberada sobre nós. Você já percebeu, e eu estou encerrando, que quando nós atravessamos e vencemos e rompemos, a gente fala: uau, não foi tão ruim assim. Sim ou não? A gente fala: ufa, passou. A fé nos faz enxergar por um ângulo diferente. Aquilo que parece impossível, só parece, porque se Deus falou que Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Não porque sou eu ou porque é você, mas porque é Ele. É por causa dEle. Todas as coisas são por causa dEle e para Ele. Moçambique, Índia, não se trata do Léo e da Ruby, se trata do reino de Deus, se trata de Deus se revelando às nações e usando duas pessoas improváveis, como eu e ela, você. Olha só, todos somos ministros e missionários. Prestou atenção? Todos nós temos um campo onde Deus quer nos usar poderosamente. No escritório, na empresa, na loja, dentro de casa. Vou te dar um número. Eu gosto de números. Parece que não, mas às vezes sou muito ruim com eles. 95% de uma igreja
não vai viver o ministério eclesiástico. Só 5% vivem isso daqui, né? Os músicos, o chamado para o pastoreio. Os outros 95% fazem o quê? São a manifestação de Jesus caminhando nas ruas. Saiu daquela porta, campo missionário. Entrou no escritório, campo missionário. Entrou na loja, campo missionário. Entrou no consultório, campo missionário. Eles vão te ouvir, porque você é ousado, decide bem e cheio de fé. A fé chama à existência as coisas que ainda não existem. É um ímã. Não tem jeito, quando nós nos movemos com fé, nós atraímos a bênção e o sobrenatural de Deus para a terra. O reino de Deus, sabe o que é? A verdade dos céus sobre as mentiras da terra. Nós temos dado ouvido para quem? Para as mentiras da terra ou para as verdades dos céus? Quem tem sido o nosso conselheiro? A fé é a chave para nós vivermos uma vida sobrenatural. Todo cumprimento do chamado, ele é um lugar de nós nos lançarmos. Não tem jeito, você perguntar assim, Léo, como que vai ser em Moçambique? Como que as coisas vão acontecer? E eu vou dizer para você, sabe o quê? Não sei. Mas como que você não sabe? Não sei. Eu só sei de uma coisa, que aquele que me chamou, ele vai cuidar de todas as coisas. Sabe qual que era o meu maior medo quando eu saí para o campo, e eu vou encerrar mesmo? Era de deixar a minha família, deixar a minha mãe. Eu falava, Deus, eu vou estar na Índia, e para pegar um voo de lá para cá, eu vou chegar aqui depois de 36 horas de viagem. E se acontecer alguma coisa? Só tem minha mãe. Eu falo assim, olha, Léo, eu chamei, eu responsabilizo. Eu chamei, eu tomo conta. O que eu tenho para você é único e extraordinário. E eu digo para você, o que Deus tem para você é único e extraordinário. Só que precisa viver uma vida sobrenatural. Não tem como nós vivermos o extraordinário e o melhor de Deus se nós continuarmos vivendo uma vida natural. Não tem. E a nossa oração, sabe qual tem sido? É uma oração. É a oração de Marcos 16, 17. Para mim é uma oração. E os sinais seguirão os que creem. E esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Esta tem sido a nossa oração. Os sinais vão ter que nos seguir. Por onde nós andarmos, aonde o nosso pé pisar, doentes sarados, demônios expulsos, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aonde eu e você chegar, chegou o reino dos céus. Chegou o reino dos céus. Nossos pés, aonde nossos pés pisarem, chegou o reino de Deus. Aonde você pisar, chegou o reino de Deus. Essa tem sido a nossa oração. Senhor, aonde eu estiver, que venha o teu reino e seja feita a sua vontade, aqui nesse lugar como é aí no céu. Nós falamos, né? Quantos dias de série teve? Do Venha o Teu Reino? Essa é a 6ª semana. E o último,
Que privilégio. Chegou a hora de nós nos levantarmos como filhos e filhas, pelo reino e pelo rei, e dizermos: que venha o teu reino através da minha vida, e aonde eu pisar, chegou o reino de Deus. Só que isso precisa coragem. Precisa coragem. Não tem lugar para covarde, não tem lugar para uma vida normal, tem lugar para homens e mulheres cheios da presença, que vão ousar sair de um lugar natural para ir para um lugar sobrenatural. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês nessa noite. Eu gostaria de pedir para o time, pode vir todo mundo. Chegou a hora de nós dizermos: Deus, eu não quero mais viver um reino natural. Esse reino não é natural, ele é sobrenatural. Deus está nos chamando nessa noite. Deus está chamando homens e mulheres corajosos, que vão decidir fazer a sua vida valer a pena. Pessoas no mundo todo estão morrendo porque nós continuamos parados no mesmo lugar, nas mesmas coisas, vivendo o mesmo estilo de vida. E teve um dia que eu disse: Senhor, eu não quero mais, chega, eu não aguento mais viver esse estilo de vida, onde eu vejo as pessoas se movendo, onde o fulano se move e eu continuo do mesmo jeito. Chega, chega. Deus está levantando uma geração que entendeu quem é o rei. Quem é o rei? E ele é um bom pai. O rei é um bom pai que tem bons pensamentos a nosso respeito. Durante anos e anos e anos disseram para você uma mentira, que você era medroso, medrosa, que você não tinha fé e que você não ia a lugar nenhum. Deus está levantando pessoas de um lugar incomum, de um lugar natural, para viver coisas extraordinárias, que as pessoas vão olhar e vão falar: da onde saiu essa mulher? Uau! Para viver um reino sobrenatural. Jesus, vem o teu reino, que venha o teu reino dentro de nós agora, com um batismo novo e fresco. Uau! Vamos colocar de pé? Aqui tá livre. Se você quiser vir, venha. Se você não quiser sair do seu lugar, pode também, mas vem. Nós precisamos nos mover para fora do barco de uma vez por todas, ou nós vamos sempre ser levados aonde os outros vão. Mas chegou a hora de Deus nos levar para um lugar extraordinário. Deus, nós chamamos a realidade dos céus para tocar essa igreja agora, para tocar esse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós dizemos sim e amém para todos os teus planos, para tudo aquilo que o Senhor tem. Um lugar mediano não mais, mas um lugar cheio da tua presença, ousadamente, cheio de fé. Nos leva a viver e a experimentar esse lugar. Nós dizemos sim e amém. Espírito Santo, nos toca como você nunca nos tocou antes.
Nós oramos por um fogo ardendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, de amor pelas vidas. Senhor, não nos deixa ficar nesse lugar pensando em nós mesmos. Nós oramos para que o Senhor nos toque, para que nós sejamos resposta, Nós somos resposta de oração para essa cidade, nós somos resposta de oração para esse estado, nós somos resposta de oração para essa nação. Vem com poder, vem com fogo, vem com autoridade. Nós dizemos sim e amém. Sim e amém, Jesus. Sim e amém, Jesus.